pra ele pagar menos, entendeu? Facilita. Não, eu acho que não. Os grandes barões não é o povo que vai segurar, o que segura salário é a organização de classe, tá aprovado em outras lutas de classe, né? É o que eu citei no início, publicidade não é profissão regulamentada, no entanto tu não entra em agências de publicidade e vê médicos trabalhando, porque médicos não sabem fazer propaganda. Isso é uma coisa muito óbvia. E a gente não tem o parâmetro, o que é mais importante é o seguinte, dizer que a queda do diploma vai fazer com que a gente ganhe menos, seja contratado as pessoas, etc e tal, é mandinar, porque a gente não sabe. As pessoas eu nem concordo com ele a respeito das pessoas, eu acho a respeito do valor, vai diminuir o valor com certeza. Mas quem tem garantia é o sindicato, que tem lá ao longo do tempo. A gente já nem é valorizado como que da forma que deveria. Vai ser patronal hoje. Era isso que eu ia Eu já perguntar. acho que o piso é baixo para começar. Como vocês veem a categoria? Não, eu gosto, senão eu não estaria aqui, né? Como é que eu vejo a categoria? A única coisa que me segura. Como é que tu vê a categoria dos jornalistas, Pedro Osvaldo? Como é que foi o sindicato dos jornalistas? É. Enfim, são duas coisas diferentes. Representado no sindicato, pelo sindicato? Mal, uma pergunta de... Deixa ele respirar. Assim, eu acho que não convém recortar o sindicato de jornalistas do quadro geral do sindicalismo no mundo, né? Mas fiquemos no Brasil. Eu me sinto representado pelo sindicato com todas as limitações que ele possa ter. É da minha formação e é da minha geração isso. Eu compreendo também que a geração de vocês tenha mais dificuldade de estabelecer confiança no sindicato e no seu representado pelas limitações que ele apresenta, que são, às vezes, até do ponto de vista do acesso ao conhecimento, das coisas mais abstratas. Mas eu me sinto representado pelo sindicato e pela FENAGE. Enfim, eu me qualifico toda vez que converso com alguns dirigentes sindicais, assim como me qualifico quando converso com o pessoal do portal da internet, por exemplo. E não está registrado. Embora estejam muitos em um registro profissional e sejam diplomados, não estão no sindicato jornalista porque estão contratados com outra função. Eu espero que isso um dia acabe. Mas eu aprendo com essas pessoas, eu aprendo sobre a realidade delas, eu aprendo sobre jornalismo online. Eu vejo a categoria do jornalista assim, com a queda, assim, com a fragilização dos sindicatos, que se deve, não vamos perder isso de vista falando em regulamentação, isso aqui já está sendo acentuado de outra maneira pelas intervenções. O que é a não obrigatoriedade do diploma? A desregulamentação. O que é a desregulamentação? É o liberalismo, não tem outro. O que é neoliberalismo? É o mercado mandando. Bom, isso será bom? O diploma não é sagrado e as formas de organização da sociedade não são sagradas. A gente pode mudar isso aí. O que eu sustento, junto com a maioria dos jornalistas, a grande maioria, é que esta prática de fazer jornalismo, essas condições regulamentadas, elas são indispensáveis para o exercício do jornalismo, não só no Brasil, mas como também no mundo. Na América Latina, aqui nem falar. Apesar de ter alguns jornais extraordinários, na Argentina especialmente, como foi Página 12, depois, hoje é o Crítica da Argentina, se não me engano, né? Crítica, enfim, jornais extraordinários. Mas eu acho que, no que tange a categoria, eu vejo como uma categoria muito presunçosa. Eu vejo uma categoria que acha que não precisa lidar com as questões políticas e o seu trânsito junto ao poder e junto aos poderosos e às fontes de informações lhes dão alguma distinção das demais categorias, né? E são tão presunçosas que acham que prescindem do sindicato e sozinhos, né, podem resolver as suas situações profissionais. Como nós sabemos, a história mostrou que não, a gente acaba prisioneiro de uma engrenagem, de uma máquina, e se nós não... Olha, gente, às vezes eu já vi, e tem notícias. Agora, recentemente, o Telmo Flores entrou no Correio do Povo e bateu palmas e fez uma web e disse: olha, vocês vão ter que vender assinatura agora, vai ser legal, etc, etc. Se isso acontecesse até 1988, pelo menos quando eu estive em
redações, e passei por algumas, a redação parava na hora e praticamente ia botar esse cara para fora. Se alguém gritasse com alguém, coisa que é muito comum, né, nos portais, né, o trabalho nos portais é um trabalho massacrante, um trabalho como se fosse da Idade Média. Ou nas redações de algum grande, que acontece, aquela história de desqualificar, de ter que limar o fulano, de gritar com ele, de humilhar o centro da redação porque fez uma matéria que, enfim, que se equivocou-se ali, a redação parava, no mínimo um grupo cercado dessas pessoas. O que está pensando? Por que isso não ocorre mais? Porque a categoria, ela presume, né, desinformada, e também há, obviamente, responsabilidade dos sindicatos, evidentemente, que não, em grande parte, não se prepararam para enfrentar uma geração que está chegando aí, que é a geração de vocês, marcada muito pela internet, é verdade isso, né? Mas eu acho que a categoria, muitas vezes, ela se torna fragilizada porque agarra-se nessa ideia de nada vale a pena, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. O que marca o jornalismo brasileiro, à exceção da repugnante Veja, que não vale nem mais a pena citar, como a Folha de São Paulo, os grandes jornais, é o niilismo. Né? É o nada vale a pena, nada dá certo, nada funciona, é tudo horrível. Né? Não tem partido bom, não tem político bom, não tem escola boa, não tem prefeito bom, nada é bom no Brasil. Então espera que baixe um santo milagroso que resolva a situação brasileira. É isso que a gente... Né? Claro que tem méritos jornalísticos, há apurações interessantes, mas do ponto de vista social eles fazem isso. E isso se reflete na postura da categoria. Então, respondendo a ti, eu acho que é uma categoria que está fragilizada porque ela está abdicando de reconhecer a importância social do jornalismo. É isso. Desculpa. Eu só queria dizer... Só um parênteses. Antes, a gente tem 5 minutos até o fim do intervalo. E aí eu queria saber se vocês estão com tempo disponível, porque eu acho que o debate está rolando interessante, as pessoas estão participando. Eu tenho um compromisso com a minha turma, tenho um exercício para fazer daqui a pouquinho. É uma turma, enfim, que já na semana passada eu já compareci num outro debate, então também tem que estar preocupado em tocar a disciplina. O senhor tem que estar pontualmente às 9 horas, então. Eu costumo ser pompão, mas... Sim, conhecemos a sua voz. Vamos negociar 10 minutinhos aí. Então vamos continuar. 10 minutos. Não, eu só queria dizer duas coisas. O Portal Terra, onde eu trabalhei, fui editor e editor de eleições, editor de Brasil, paga salários melhores do que qualquer veículo de comunicação do Rio Grande do Sul. E internet não se exige que tenha diploma obrigatório. Se a gente quiser encher de pedreiro lá dentro, a gente enche. Todos que trabalham no Portal Terra são jornalistas. O Portal Terra não é idiota de contratar gente que não sabe fazer o que é necessário fazer. E os salários são melhores do que os da RBS TV. Então o argumento de que rebaixa o salário, a princípio... é o pedreiro e nunca pintou. Não, pode ser. Mas então... Não, esse argumento do salário... Não, de repente é uma nova mídia, só terminando o argumento, professor, não me sinto representado pela FENAGE, pelos sindicatos, porque todas as vezes que a Nova Corda foi ameaçada de processo e todas as vezes que ela efetivamente foi processada, pelo Raul Ponte, por um monte de gente, pelo Políbio, eu não recebi um telefonema da FENAGE, do sindicato, ó, a gente está do lado de vocês, a gente defende a liberdade de imprensa e de expressão, vocês têm o direito de levantar questões que são de interesse público e de interesse da sociedade, vocês estão fazendo uma obrigação que muitos veículos da grande imprensa deveriam fazer e não fazem. Eu estou esperando até agora a FENAGE me ligar ou me mandar um e-mail. Então eu não me sinto representado por nenhuma ordem de classe que defenda jornalistas. Eu concordo contigo nessa questão do sindicato, que eu vou discordar do professor. Realmente o sindicato está devendo para a categoria, de repente, né, como entidade, porque vai partir do jornalismo. De repente não tem uma mobilização lá dentro da redação, espalhados em todos os lugares. O sindicato sim, caberia ir lá e mobilizar a categoria. Isso eu concordo com ele. Agora, a respeito dos salários, e eu acho que esse é o nosso papel, nós estamos vendo agora, de fazer então essa categoria forte. Essa lacuna que deixaram para ti, nós não deixarmos para os próximos e nem para nós mesmos. Isso que eu acho. Então, na verdade, fortalecer e não desvirtuar mais aí.